Não adianta falar sobre promessa se você não tem coragem de dar o primeiro passo. Muita gente fala sobre promessa, muita gente fala sobre o que Deus vai fazer, muita gente fala sobre os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, muita gente fala sobre aquilo que está esperando de maravilhoso acontecer na sua vida. Mas a verdade é, não adianta falar sobre promessa, sobre planos, sobre sonhos, entre outras tantas coisas, se você não tem coragem de dar o primeiro passo para vivenciar tudo isso aí. Promessas não se cumprem na zona de conforto, elas se cumprem no terreno da fé, no solo da obediência e no movimento da coragem. Eu vou repetir para você guardar isso no seu coração. Promessas não se cumprem na zona de conforto, elas se cumprem no terreno da fé, no solo da obediência e no movimento da coragem. Quando Deus chama um homem chamado Abrão, ele vai dizer: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Perceba e note que Deus não mostrou o destino, ele apenas pediu um passo de fé. E assim também às vezes é nas nossas vidas. Deus não vai nos mostrar o cumprimento da promessa, Deus não vai mostrar o destino em que a promessa vai nos levar, mas Ele pede para que eu e você dê apenas um passo de fé, para que algo grande comece a acontecer. E quantas pessoas não estão travadas, paralisadas, porque ainda não tiveram uma coragem de dar o primeiro passo para vivenciar aquilo que Deus planejou, projetou e idealizou como promessa. O sai da tua terra é uma convocação que exige coragem, confiança e desapego, principalmente o desapego. É uma prova severa? Claro que é, porque nem todas as pessoas estarão aptas, estarão confortáveis em desapegar-se de algumas coisas. Algumas pessoas não terão a total confiança de que Deus irá cuidar dele ou dela no processo, no caminho, na trajetória, e alguns não têm a coragem de sair do lugar que dá um conforto maravilhoso. Mas também é um ato de graça, porque o Deus que promete, o Deus que pede para sair, o Deus que pede para renunciar, o Deus que pede para que a gente tenha ousadia e saia do ambiente que está muito fácil e nos leva a... meu Deus, né? Deus é muito maravilhoso. E Deus nos leva para lugares desérticos, solitários, difíceis, mas mesmo assim Ele está ao nosso lado, mesmo assim Ele permanece conosco. Basta a gente confiar, basta a gente não desanimar, porque de fato é difícil. O coração treme, a mente começa a ficar triste, pensativa, mas mesmo assim devemos confiar, assim como Abraão creu que o Deus que fez a promessa, que o Deus que pediu para ele desapegar de algumas coisas, estaria com ele durante todo o caminho, durante toda a trajetória, e principalmente estaria com ele no dia do cumprimento da promessa. O Deus aqui, ele não entrega um mapa. Deus não entrega um mapa completo, mas Ele dá a direção. Deus não entrega um mapa completo, mas Ele dá a direção. A fé começa com separação. A fé exige desapego. Desapego da terra, desapego da cultura, desapego dos amigos, desapego até mesmo da família, que é um laço, que é um vínculo de muito amor, é um vínculo perfeito. Às vezes, Deus também, a fé exige o desapego da segurança. Quando eu morava com a minha família na Paraíba, no bairro do Renascer, na cidade de Cabedelo, e aí de repente todo mundo quis vir para cá, eu não queria vir, queria ficar lá mesmo. Eu tinha feito muitos bons amigos, era um ambiente muito legal, e de jeito nenhum eu queria vir aqui para São Paulo.
mas não teve como, toda a família veio, eu tive que vir também. Chorei muito quando eu saí de lá até chegar no aeroporto. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, chorei mais ainda, porque eu queria voltar de tudo quanto é jeito, eu não queria morar neste lugar aqui em São Paulo, mas eu não sabia aquilo que Deus já havia planejado, aquilo que Deus havia idealizado para as nossas vidas. Porque se eu continuasse lá, eu ia estar rodeado de amigos, eu ia estar rodeado de pessoas, e possivelmente aquilo que Deus queria realizar na minha vida não iria acontecer. Por quê? Por causa do ambiente em que eu estava. Mas foi aqui em São Paulo, onde, através de pessoas, através de outras companhias, conheci esse Deus maravilhoso que eu sirvo hoje. Então, se eu não quebrasse alguns ciclos, se eu não tivesse saído de algumas localidades, se eu não tivesse me desapegado de algumas coisas que eu amava demais, que eu queria demais continuar, possivelmente eu não estaria aqui, principalmente nem estaria vivo para pregar sobre o amor de Jesus Cristo. Mas olha só a obra que o nosso Deus faz. Olha só o que a mão de Deus faz com as nossas vidas. Então tem hora que a gente não entende, tem hora que a gente não compreende, tem hora que a gente não quer que seja do jeito que está acontecendo, fluindo. Mas o nosso Deus é o Deus que sabe de todas as coisas. E quando Deus tem uma obra especial na vida de alguém, meu Deus do céu, você pode bater pé, você pode ficar frustrado, estressado, você pode não querer fazer, mas a boa mão de Deus vai guiando, porque de fato as nossas escolhas, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, planos não tem nada a ver com o de Deus. Os nossos sonhos, planejamentos é muito pequeno, é muito fraco comparado com o do Senhor Deus Todo-Poderoso. E se seguirmos o desejo da nossa carne, iremos nos frustrar, iremos chorar, iremos ficar amargurados e muita coisa vai dar errado em nossas vidas. Mas quando entramos no projeto de Deus, aí vemos a mão de Deus agir nas nossas vidas para fazer algo excepcional para a glória dele. E você mesmo sabe disso. Algumas pessoas tentaram seguir os seus próprios planos, seus próprios passos, a sua própria direção. Me fala, como é que você está hoje? Como você está hoje? Como você está vivendo? Como vai a sua família? Como vai o seu casamento? Como vai os seus relacionamentos? Você está mais longe de Deus e longe do projeto de Deus? Ou está mais próximo de Deus e mais próximo do projeto que Deus tem para fazer na sua vida? Então tem horas que realmente temos que sair de alguns ambientes porque não nos cabe mais. Tem alguns ambientes que mais apaga a nossa luz do que acende ela. Aí eu te pergunto, e aí? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida espiritualmente? Como é que está a sua vida ministerialmente? Principalmente, como está você sentimentalmente? Eu te convido, faça como Abraão. Por mais que não viu o lugar que Deus falou, creu naquele que prometeu, porque ele é fiel. É melhor se enquadrar no que Deus falou do que me enquadrar naquilo que eu penso e naquilo que eu próprio digo. Eu quero viver isso. Porque o Deus que prometeu, ele não falha, ele cumpre. Mas às vezes as minhas promessas, que eu falo para mim mesmo, eu não consigo ser fiel a ela. Tome muito cuidado, tome muito cuidado. Então aprenda com esse homem. Abrão, ele não tinha mapa, não tinha garantia, não tinha certeza, mas ele tinha uma promessa. E sobre essa promessa ele decidiu andar. A importância da obediência sem saber o destino. A promessa de Deus não se realiza para quem espera tudo ficar perfeito, mas para quem se levanta e caminha mesmo com medo. Vou repetir para você guardar no seu coração. A promessa de Deus não se realiza para quem espera tudo ficar perfeito, mas para quem se levanta e caminha mesmo com medo. Então, confie na fidelidade de quem te prometeu. Não confie nas pessoas. Confie na fidelidade de quem te prometeu.
Quem te prometeu é aquele que jamais vai falhar. Nunca falhou. Se você, na história todinha, pegar todas as promessas de Deus, você verá que nenhuma falhou até hoje e não vai falhar até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar. Então, toda a grande obra de Deus começa com um chamado. Abrão precisa deixar segurança, cultura e até os laços mais profundos para ouvir a voz de Deus. Abrão obedece sem saber para onde vai. E isso revela a confiança que ele tinha em Deus. E não naquilo que Deus explicaria, porque tem gente que quer, em todos os momentos que Deus pede alguma coisa dele ou dela, quer explicação. Por que isso? Por que aquilo? Por que o Senhor vai fazer isso? Por que o Senhor está falando isso? A fé confia em Deus e não pede explicações, não requer explicações, porque ele sabe, se Deus está falando aquilo, é porque necessitamos passar por um momento, passar por um processo, para lá na frente, assim então, receber o cumprimento da promessa que um dia Deus nos fez. E aí tem gente que passa anos dizendo, eu sei que Deus me prometeu algo grande, tá bom, mas você continua parado, preso, acomodado, paralisado, com medo e não quer dar o primeiro passo rumo a viver aquilo que Deus te prometeu. Outros receberam grandes projetos, grandes promessas de Deus e está caminhando não em direção a ela, mas está caminhando ao contrário dela. Está longe da promessa, está longe do propósito, está longe do projeto, está longe do centro da vontade de Deus. Mas hoje, enquanto você ouvir esta mensagem, algo vai incomodar a sua mente, o seu coração. Você vai ver que, de fato, estás longe daquilo que um dia Deus te prometeu. Pega o exemplo de Pedro. Pedro só andou sobre as águas depois que ele teve coragem de sair do barco. Aprenda algo. Enquanto você fica sentado, a promessa é só teoria. Mas quando você colocar pé para fora, dar os primeiros passos, o impossível pode acontecer. Deus não cumpre promessas em quem fala demais, mas em quem se move por fé. Você pode orar, pode chorar, pode se lamentar, pode se espernear, mas se não der o primeiro passo, nada vai acontecer. A fé sem obras é morta. A promessa sem coragem de caminhar, de dar o primeiro passo, também é morta. Hoje Deus está dizendo para você, eu já te prometi. Agora só falta você se mover. A promessa é real, mas precisa de atitude para o cumprimento dessa promessa. O passo é teu. O cumprimento é de Deus. O passo, a caminhada é você quem dá. Mas o cumprimento é de Deus. Então, meus irmãos, não adianta falar sobre promessas se você não tem coragem de dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Enfrente o medo. Deus não precisa de um caminho pronto. Ele cria um caminho quando você decide andar. Portanto, a promessa já é sua. Tome posse dessa promessa. Mas ande em direção a ela, em nome de Jesus Cristo. Deixe esse medo para trás. Deixa esse medo para trás. Deixa essa paralisia para trás. Deixa as decepções para trás. Deixa as frustrações para trás. Deixe tudo aquilo um dia que te fez chorar, que te fez desanimar para trás. Está na hora de prosseguir. Está na hora de caminhar. Está na hora de andar. Tem pessoas que não querem mais mesmo caminhar ao seu lado e mesmo assim você investe tempo nessas pessoas. Tem sonhos que infelizmente não vai se cumprir, não vai se realizar e você tem gastado o seu tempo nisso. E está só apenas te frustrando, te cansando, te desanimando e causando tristeza no seu coração. Abandona isso, está na hora de
o desapego entrar na sua vida, para que tudo isso volte para trás, caminhe para trás, porque você tem que caminhar para frente. Você tem que caminhar rumo àquilo que Deus te prometeu. É tempo de cumprimentos de promessa. Mas do que adianta as promessas de Deus estar todo vapor sendo falada na sua vida se você ainda tem o prazer de viver no passado? Se você ainda tem o prazer de estar ao lado de pessoas das quais não faz parte do plano que Deus tem para a sua vida. Está na hora de romper. Está na hora de quebrar alguns ciclos. Está na hora de deixar algumas coisas para trás. Quando Abraão decidiu seguir a voz de Deus, seguir o destino que Deus havia falado para ele, a promessa vem em Gênesis capítulo 12, versículo 2, que diz: farei de você, Abraão, uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Mas para viver isso, Abraão teve que deixar coisas para trás. E havia coisas que eram importantes. Mas, mais importante ainda, é a promessa de Deus e aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo, e que se essa palavra falou com você de algum modo e você acha que alguém necessita ouvir a voz de Deus através dessa mensagem, envie para ela em nome de Jesus Cristo.